primeira coisa que a gente tem que entender na aula de hoje é o que é uma equação. Então, vamos responder essa pergunta primeiro. O que é uma equação? Uma equação é uma sentença matemática expressa por uma igualdade, ou seja, tem que ter uma igualdade nela. E, além disso, a gente sempre vai ter um valor desconhecido, que a gente vai chamar de uma letra. Então, o nome desse valor desconhecido vai ser uma letra qualquer, e ele vai receber o nome de incógnita. Então, para ficar mais claro o que é uma equação e o que não é, eu coloquei alguns exemplos no slide. Então, vamos acompanhar comigo. Entre as sentenças abaixo, quais representam uma equação? Então, em cada um desses itens, a gente tem que identificar se aquela sentença é uma equação ou não. Então, item A, 2x mais 5 menor que 3. Isso é uma equação? Não, porque eu falei que uma equação ela é expressa por uma igualdade. Tem uma igualdade nessa sentença? Não, então ela não é uma equação. Item B, 7 menos 3 é igual a 2 mais 3. Essa sentença é uma equação? Não. Por quê? Tá, ela tem um sinal de igual, ela é uma igualdade. Mas, além disso, o que a equação tem que ter? O que eu falei que ela tem que ter? Um valor desconhecido que a gente vai nomear por uma letra. Tem algum valor desconhecido nessa sentença? Não, não tem. Então, ela também não é uma equação. Item C. 8 é igual a 6y menos 4. E essa sentença é uma equação? Sim. Olha só, ela satisfaz as duas condições. Ela tem uma igualdade e, além disso, ela também possui um valor desconhecido, que nesse caso é o y. Item D, 3x mais 7 é igual a 1. É uma equação essa sentença? Sim, também é uma equação. Por quê? Porque tem uma igualdade e, além disso, tem um valor desconhecido, que nesse caso é o x. Último item, item E. 3 é diferente de menos 2x. É uma equação essa sentença? Não, não tem sinal de igual, então ela não é uma equação. Outra coisa que a gente tem que saber sobre as equações. Tá, elas sempre têm um sinal de igual, isso aí eu acho que vocês já entenderam. Mas tem algumas nomenclaturas que é bom a gente saber também. Então, tudo que tá, a expressão que tá antes da igualdade, antes do sinal de igual, a gente chama de primeiro membro da equação. E a expressão que está depois do sinal de igual, a gente chama de segundo membro da equação. Agora eu acho que já deu para entender o que é uma equação. Mas o título da nossa aula é Equação do Primeiro Grau. E o que tem que acontecer com uma equação para ela ser considerada uma equação do primeiro grau? As equações do primeiro grau são aquelas em que o expoente da minha incógnita é 1. Então, vocês já estudaram potenciação nos anos anteriores e eu acredito que vocês já saibam que quando eu tenho um número e ele não tem expoente, isso significa que o expoente é 1. Então, só relembrando essas coisas. Para a gente entender direitinho essa parte de equação do primeiro grau, eu coloquei uns exemplos. Primeiro exemplo. 4x menos 4 é igual a 8. Essa é uma equação do primeiro grau? Sim. Qual que é a minha incógnita? X. Qual que é o expoente do meu x? 1. Então, é uma equação do primeiro grau. Segundo exemplo. 3x ao quadrado menos 5 é igual a 16x. Qual é a minha incógnita? X. Só que nesse caso eu tenho um x ao quadrado e um x. Qual que é o maior expoente que eu tenho? O 2, porque eu tenho um x ao quadrado. Então, ela não é uma equação do primeiro grau, porque o meu maior expoente da incógnita não é 1, é 2. Terceiro exemplo, item C. X ao cubo menos 2 igual a 2. É uma equação do primeiro grau? Não. Qual que é a minha incógnita? X. Qual que é o expoente do meu x? 3. Então, essa não é uma equação do primeiro grau. Então, a gente já viu que toda equação tem que ter um valor desconhecido, que a gente vai representar por uma letra e que nós vamos chamar de incógnita. Só que esse valor desconhecido, essa letra, ele pode assumir vários valores. Só que o que acontece? Alguns desses valores fazem com que a minha sentença seja verdadeira e outros não.
Então, esses valores que fazem com que minha sentença seja verdadeira, a gente chama de raiz ou solução da minha equação. Então, vamos fazer alguns exemplos só para ficar bem claro como que eu verifico se um número é ou não raiz de uma equação. Então, primeiro exemplo. O número 2 é raiz da equação 3x mais 10 igual a 4x mais 8? O que eu tenho que fazer? No lugar do x, eu tenho que colocar o 2 e fazer as contas e ver se no final eu chego em alguma coisa verdadeira. Então, o primeiro membro vai ficar 3 vezes 2 mais 10, que é igual a 6 mais 10, que é igual a 16. No segundo membro, 4 vezes 2 mais 8, que é igual a 8 mais 8, que é igual a 16. 16 é igual a 16? Sim. Então, isso significa que o 2 é uma raiz dessa equação. Segundo exemplo, o número 5 é raiz da equação 3x menos 9 mais 4 igual a x menos 1? De novo, no lugar do x eu tenho que colocar o 5 e fazer as contas para ver se no final eu chego numa verdade. Então, vamos fazer no primeiro membro primeiro. Vai ficar 3 vezes 5 menos 9 mais 4. 3 vezes 5, 15. 15 menos 9, 6. 6 mais 4, 10. Segundo membro, 5 menos 1 igual a 4. 10 é igual a 4? Não. Então, isso significa que 5 não é uma raiz dessa equação. Para entender bem o processo de resolução de uma equação do primeiro grau, nós vamos resolver alguns exemplos. Para não errar durante o processo da resolução, a gente sempre tem que pensar em uma equação do primeiro grau como uma balança de dois pratos em equilíbrio, ou seja, com a mesma massa nos dois pratos. Então, nosso primeiro exemplo é y mais 5 igual a 9. O que significa resolver uma equação? Significa encontrar o valor da incógnita, nesse caso, o y. Então, para isso acontecer, eu tenho que isolar o y, ou seja, deixar ele sozinho no primeiro membro. Então, eu vou ter alguma coisa do tipo y igual a um número. Eu preciso chegar nesse formato. Então, nessa nossa equação, o y está sozinho no primeiro membro? Não, eu tenho 5 aqui com ele. Então, eu tenho que tirar esse 5 daqui para eu conseguir resolver a equação. Então, se eu tenho mais 5 para eu tirar ele daqui, o que eu posso fazer? Eu posso subtrair 5 no primeiro membro. Então, como que vai ficar? Eu vou ter y mais 5 menos 5, igual. Eu não falei com vocês que a gente sempre tem que pensar na equação do primeiro grau como uma balança de dois pratos em equilíbrio? Então, se eu tirei 5 unidades no meu primeiro membro, a minha balança ficou desequilibrada. Para ela equilibrar de novo, eu também tenho que tirar 5 unidades no segundo membro. Então, eu vou fazer isso, que vai ficar 9 menos 5. Então, vou resolver. 5 menos 5, 0. Já consegui deixar o y sozinho no primeiro membro. 9 menos 5, 4. Então, consegui resolver a minha equação. Cheguei à conclusão que y é igual a 4. Segundo exemplo de equação do primeiro grau. Agora eu tenho 10 menos 4x igual a x. Para resolver essa equação, a gente já viu que eu tenho que deixar a minha incógnita, que nesse caso é o x, sozinho no primeiro membro. Então, qual que é a primeira coisa que está me atrapalhando? Esse 10. Tenho que conseguir tirar esse 10 daqui. 10. Para eu tirar ele, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que subtrair 10. Eu tenho 10 unidades. Para eu tirar ela aqui do meu primeiro membro, eu tenho que subtrair as 10 unidades. Então, vou fazer isso. Vai ficar 10 menos 10 menos 4x igual a x. Se eu tirei 10 unidades no primeiro membro, para que minha balança continue em equilíbrio, o que eu tenho que fazer? Tirar 10 unidades do segundo membro. Então, até aqui eu tenho 10 menos 10. 0, vai sobrar menos 4x. Então, isso vai ser igual a x menos
10. Certinho? Agora, olha só, eu quero que o meu x fique só no primeiro membro. Só que aqui eu também tenho um x no segundo membro. Tá me atrapalhando, eu preciso tirar esse x daqui. Se eu tenho um x, para eu tirar ele, o que eu posso fazer? Eu posso subtrair um x. Só que se eu vou subtrair no segundo membro, eu também tenho que subtrair no primeiro. Então, eu vou ter menos 4x menos x é igual a x menos 10, certo? Menos 4x menos x, isso vai ser igual a menos 5x, que é igual a x menos x, 0, vai sobrar o menos 10. Agora, eu tenho um menos 5 multiplicando o meu x. Isso ainda está errado, não é errado, mas ainda está ruim para mim, porque eu quero que o x fique sozinho. O que eu posso fazer para conseguir tirar esse menos 5 daqui? Eu posso dividir o meu primeiro e o meu segundo membro, né, para manter o equilíbrio, por menos 5. Então, vamos fazer isso? Olha, eu vou ter menos 5x dividido por menos 5 é igual a menos 10 dividido por menos 5. Menos 5 dividido por menos 5, 1. 1 vezes x, x. Menos 10 dividido por menos 5, 2. Então, nós conseguimos resolver a nossa equação. A nossa incógnita x é igual a 2. Então, vamos resolver mais uma equação, nosso último exemplo dessa aula. Eu tenho 4x menos 3 menos x mais 8 igual a 11. A primeira coisa que eu vou fazer é reorganizar essa equação. Eu vou reescrever ela, vou mudar a ordem dos meus termos. Então, vou escrever 4x menos 3 mais 8 é igual a 11. Por que eu fiz isso? Porque agora a gente consegue simplificar um pouco a nossa equação. Quanto que é 4x menos x? 3x. Menos 3 mais 8 é igual a mais 5. E isso é igual a 11. Bem mais simples de resolver agora, né? Então, eu não quero que o meu x fique sozinho no primeiro membro. Então, esse 5 tá me atrapalhando, não tá? O que eu vou fazer para sumir com esse 5 daqui, para tirar esse 5? Eu vou subtrair 5 unidades em cada lado da minha equação. Então, vai ficar 3x mais 5 menos 5 é igual a 11 menos 5. Então, tenho 3x, 5 menos 5, 0, é igual a 11 menos 5, que é 6. Mas o meu x ainda não está sozinho, eu ainda tenho um 3 multiplicando o x. O que eu tenho que fazer para tirar esse 3? Eu posso dividir os dois membros da minha equação por 3. Então, eu vou ter 3x dividido por 3 vai ser igual a 6 dividido por 3. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes x. X, 6 dividido por 3, 2. Então, consegui resolver minha equação. Descobri que o valor da minha incógnita é 2. Então, vamos lá começar o nosso primeiro exemplo, o nosso primeiro problema que a gente tem que resolver. Acompanhe comigo aí no slide, olha. Qual o número inteiro que adicionado ao seu dobro é igual a 72? Então, sempre que a gente tem que resolver um probleminha, é importante a gente, primeiro, antes de qualquer coisa, separar os dados que o enunciado deu pra gente. Então, quais que são os dados desse exercício? Primeiro, o que o exercício quer saber? Ele quer saber o número inteiro. Eu sei qual que é o valor desse número? Não, eu tenho que descobrir. Então, esse número vai ser a minha incógnita. Chamei de x, mas vocês podem usar qualquer letra. Outra coisa, o que o exercício me deu? Ele quer saber qual que é o número inteiro, a gente já chamou de x.
que adicionado ao seu dobro, ou seja, o número inteiro, mais 2 vezes ele, tem que ser igual a 72. Então, o que eu quero resolver nesse exercício? O que eu quero fazer nesse exercício? Resolver a equação x, que é o nosso número inteiro, mais 2x, que é o dobro desse número inteiro, igual a 72. Então, agora, para a gente saber a resposta, é só resolver essa equação. Simples, né? Para descobrir a resposta do nosso problema, a gente tem que resolver a equação x mais 2x igual a 72. Então, vamos fazer isso. Primeira coisa, x mais 2x é igual a 3x. Então, eu tenho que 3x é igual a 72. Mas eu não tenho que fazer com que o meu x fique sozinho no primeiro membro? Mas ele ainda não está sozinho, eu tenho 3 multiplicando ele aqui. O que eu posso fazer para tirar esse 3? Eu posso dividir os dois membros da minha equação por 3. Então, eu vou ter 3x dividido por 3 igual a 72 dividido por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes x. 72 dividido por 3, 24. Então, o número inteiro que eu estava procurando no meu exercício, no nosso exemplo, é o número 24. Mais um exercício, gente, mais um problema para a gente tentar resolver. Então, vamos ler o enunciado comigo. Quando os gêmeos Lucas e Leandro nasceram, Paula tinha 7 anos. Qual é a idade dos gêmeos se hoje a soma das idades dos 3 é 34 anos? Então, o que eu quero saber? Eu quero saber a idade dos gêmeos hoje, sabendo que juntando a idade dos dois mais a idade de Paula, o valor que eu obtenho é 34 anos. Então, tá. Então, a gente tem que separar primeiro os dados que o exercício me dá. Primeira coisa, o que o exercício quer saber? A idade dos gêmeos. Eu tenho esse valor? Não. Então, esse valor vai ser a minha incógnita. Eu vou chamar de x aqui nesse caso. Outra coisa, o exercício me fala que quando os gêmeos nasceram, Paula tinha 7 anos. Então, quando eles fizeram 1 ano, quantos anos que Paula tinha? 8. Quando eles fizeram 2 anos, Paula tinha 9. Quando eles fizeram 3, Paula tinha 10. Então, a idade de Paula sempre vai ser a idade dos gêmeos mais 7. Então, a gente não falou que a idade dos gêmeos hoje vai ser x? Então, qual que vai ser a idade de Paula hoje? X mais 7. Certinho? Outra coisa, qual que é a equação que a gente quer resolver nesse exercício? O exercício não falou com a gente que somando hoje a idade dos 3 dá 34? Então, como eu já determinei qual que vai ser a idade dos gêmeos e qual que vai ser a idade de Paula, eu consigo montar uma equação. Então, eu tenho que somar a idade dos 3 e tem que dar 34. Então, a idade do primeiro gêmeo, x, mais a idade do segundo, que é a mesma, né? X de novo, então eu já tenho x mais x, mais a idade de Paula, que é x mais 7. Então, eu tenho x mais x mais x mais 7, igual a 34. Então, agora é só resolver essa equação. Para descobrir a idade dos gêmeos do nosso problema, nós temos que resolver a equação x mais x mais x mais 7 igual a 34. Então, vamos fazer isso. Olha, x mais x mais x é igual a 3x. Então, no primeiro membro, eu vou ter 3x mais 7. E isso vai ser igual a 34. No meu primeiro membro, eu não quero só o x. Então, esse 7 está me atrapalhando. Vou subtrair o 7 dos dois membros da minha equação. Então, eu vou ter 3x mais 7 menos 7 é igual a 34 menos 7. 3x, 7 menos 7, 0. Então, 3x é igual a 34 menos 7, 27. Opa, mas eu preciso que o meu x fique sozinho no primeiro membro. Ainda tem um 3 aqui me atrapalhando. Então, o que eu posso fazer para tirar esse 3?
posso dividir os dois membros da minha equação por 3. Então, eu tenho 3x dividido por 3 é igual a 27 dividido por 3. 3 dividido por 3, 1 vezes x, x. 27 dividido por 3, 9. Então, chegamos à conclusão que a idade dos nossos gêmeos é 9 anos. E, além disso, a gente consegue descobrir uma outra coisa. Se Paula é 7 anos mais velha que eles, nós também chegamos à conclusão que a idade de Paula hoje é 16 anos. Então, gente, para terminar essa aula, vamos fazer só mais um exemplo. Então, esse exemplo que eu selecionei, ele é um pouquinho maior, tem mais passos. Então, vamos fazer ele bem devagarzinho para vocês entenderem todo o exercício, toda a resolução. Então, o enunciado dele. Um terreno retangular tem 144 metros de perímetro. O comprimento do terreno tem o triplo da medida de sua largura. Então, desenhei aí o terreno, coloquei a largura sendo x, porque não deu valor. Então, se a largura é x e o comprimento é o triplo, o comprimento do terreno tem que ser 3x. Determine a área do terreno. Então, os dados. O que o exercício quer saber? A área do terreno. O terreno não é retangular? Como que eu calculo a área de um retângulo? É largura vezes comprimento. Mas nesse caso eu tenho o valor da largura? Não, eu sei que é x. Tem o valor do comprimento? Não, eu sei que é 3x. Mas com esses dois valores eu não consigo fazer nada. Então vamos olhar mais o que o exercício me deu. O exercício falou comigo que o perímetro desse terreno é 144 metros. Mas o que é o perímetro de um retângulo? Não é a soma das medidas dos lados? Então, olha o que eu tenho. A largura mede x. Então, eu vou ter dois lados que medem x. Então, já tenho x mais x. O comprimento mede 3x. Então, eu vou ter dois lados com essa medida. Tenho 3x em cima e 3x aqui embaixo. Então, qual que é o perímetro da minha figura? X mais 3x mais 3x. E isso é igual a quanto? O exercício me fala que isso é igual a 144 metros. Então, observam que eu cheguei numa equação. Eu tenho a equação x mais 3x mais 3x igual a 144. Então, eu posso resolver essa equação. O meu primeiro membro é igual a 8x, então eu vou ter 8x igual a 144. Resolvendo essa conta, eu descubro que o meu x é igual a 18. Mas x não é minha largura, então minha largura é 18 metros. O meu comprimento não é 3 vezes x? Então, se meu x é 18, qual que é meu comprimento? 3 vezes 18, que vai ser igual a 54 metros. Opa, mas o exercício eu não queria saber o valor da área? E para saber o valor da área, eu não precisava da largura e do comprimento? Agora eu já não tenho esses valores, então eu já posso resolver esse exercício. Então, qual que vai ser minha área? A minha área vai ser 18 metros vezes 54 metros. Fazendo essa multiplicação, eu chego à conclusão que a minha área é 972 metros quadrados.